Bom dia! Bom dia! Hoje o tema da nossa live é autoestima baixa e como resolver. Eu sou a Dani Gaiotto, especialista na autoestima da mulher e eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesma. Então, se você deseja ser essa mulher, já segue aqui meu perfil e convida uma mulher para seguir. Então, vamos lá falar hoje sobre o que é autoestima. Muitas pessoas me perguntam, eu vejo muitos comentários em vários posts falando sobre autoestima. Então vamos falar um pouquinho o que é autoestima, por que é importante a gente ter autoestima e como que a gente constrói a nossa autoestima. Porque a gente sabe que a autoestima, ela está relacionada ao nosso ser mesmo, né? Então quando a gente não tem autoestima, a gente acaba não tendo motivação nenhuma. Então é muito importante a gente trabalhar a nossa autoestima. E isso vem desde a nossa infância, né? Só que, como agora a gente já não é mais criança, então a gente precisa saber como reparar isso. Como a gente vai se desenvolver a nossa autoestima. Então vamos lá e clica aqui no aviãozinho, convida uma mulher para vir participar, para que a gente possa, criar uma comunidade de mulheres com autoestima, de mulheres fortes, para que a gente consiga ter uma vida com mais propósito, para que a gente consiga emanar essa energia mesmo de mulheres fortes e corajosas, tá? Então vamos falar um pouquinho o que é a autoestima. A autoestima é o valor que a gente tem sobre nós. Então é tudo aquilo que você tem a respeito de você, o que você acha sobre você, o que você... Quando você pensa em você, quando você olha pra você, qual é essa opinião que você tem a seu respeito, né? E a autoestima, ela é, na verdade, formada desde a nossa infância. Então, por exemplo, se a gente teve uma infância ali não muito legal, a gente teve, né, uma família, às vezes, que não tinha aquela estrutura. Porque o que é uma família de estrutura? É uma família onde tem o quê? Tranquilidade, onde a criança ela é estimulada no seu natural, porque nós como criança a gente tem a nossa naturalidade, né, de fazer coisas, de correr, de brincar, e quando de criança a gente sempre poda esse filho e às vezes não é nem por maldade, né, mas é aquela mãe, às vezes, quando a mãe é insegura, medrosa, e ela tudo, ai meu filho, cuidado, ai não faz isso, ai não sei o que. A criança, ela vai crescendo o quê? Ela vai crescendo tímida, ela vai crescendo com medo, ela não vai acreditando que ela é capaz. E isso vai tirando dela a estima. E além de, quando a gente tá numa família, por exemplo, onde tem bom dia, convide uma amiga para vir participar. Quando a gente tem uma família onde os pais são separados e aí tem aquela briga, aí é muito pior, né? Além de não ter autoestima, ainda acaba causando outros problemas mais sérios e mais graves. Então, se a gente não teve isso lá na nossa infância construído, a gente precisa agora, depois de adulto, fazer isso. A gente precisa agora, de uma forma consciente, entender que a gente precisa muito da autoestima. A autoestima é o quê? Ela é como se fosse o combustível para que a gente busque algo a mais, algo além. Porque quando a gente não tem autoestima, a gente não tem motivação para nada, né? A gente não sabe nem sair da onde a gente tá. Porque a gente precisa ter aquela coisa de, eu quero conquistar alguma coisa, eu quero ir em algum lugar, eu quero me desenvolver. E a gente precisa ter essa motivação interna. Isso parte de nós. Porque se a gente ficar esperando, às vezes, do outro, né? Às vezes a gente fica esperando que o outro faça, o outro também tá lá resolvendo os perrengues dele, sabe? A gente precisa entender que a gente precisa se conhecer. Então a gente tem que entender aonde foi, em qual momento da nossa vida que a gente teve ou não teve a autoestima desenvolvida, ou a gente teve a nossa autoestima abalada. Que nem eu, vou dar um exemplo meu. Eu, quando criança, eu tive minha autoestima bacana, tranquila, nunca tive problema com isso. Eu tive na fase de adolescência, porque na adolescência, por a minha mãe ser ela era uma mãe muito protetora, então ela não deixava a gente fazer nada, nem ir na casa da prima, na casa da tia, ela não deixava. Isso acabou fazendo com que eu crescesse uma adolescente introspectiva, medrosa, acanhada, vergonhosa, porque eu não tinha contato com outras pessoas. Então, na minha adolescência, eu tive problema com a minha autoestima. Aí, depois, eu consegui, graças a Deus, reverter, fui uma mulher super de autoestima. E aí, na minha fase adulta, quando eu perdi o meu marido,
eu novamente sofri com baixa estima, porque eu tinha perdido tudo aquilo que eu tinha construído, aí eu já não me achava mais capaz de reconstruir de novo. Então percebe, você tem que entender em qual momento que a sua autoestima foi abalada. É algo que você já não tem desde criança? Ou é algo que aconteceu pós algum evento? É muito comum, às vezes, após relacionamentos que não deram certo, a gente sofrer com baixa estima. E aí a gente precisa entender que é normal quando a gente passa por um processo traumático, a gente sofrer algumas perdas, né? Ter essa baixa estima por um momento. Mas o que a gente precisa também entender é que se a gente ficar vivendo nesse, né? Não fazer nada para sair desse ciclo e desse momento que a gente está vivendo, a gente vai, além de a gente não conseguir continuar a nossa vida, a gente vai atraindo mais coisas ruins que vão piorando ainda mais a nossa autoestima. Então é sempre importante a gente identificar. Então vamos falar sobre o identificar em qual momento a nossa autoestima foi abalada. Porque quando a gente identifica o momento que a nossa autoestima foi abalada, fica muito mais fácil da gente conseguir reparar ela. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, quando eu perdi a minha autoestima quando meu marido faleceu, eu entendi que eu tinha perdido a minha autoestima porque eu tinha perdido ele, que era a pessoa que me punha pra cima, era a pessoa que ficava toda hora falando que eu era linda, que eu era especial. Então isso acabou fazendo com que eu achasse que eu não era mais nada daquilo, porque na verdade eu tinha fundamentado a minha autoestima no que ele falava pra mim, percebe? Quando ele se foi, eu fiquei sem. E aí eu tive que entender que eu precisava buscar a minha autoestima por mim mesma. Eu precisava olhar pra mim e ver o meu valor. E foi aí que eu comecei a me desenvolver. Foi aí que eu comecei a fazer coisas para que eu me sentisse mais forte, mais segura, mais confiante, para que eu visse que era eu que tinha feito e tinha conseguido aquele resultado. Então isso foi muito importante. E quando a gente sabe identificar de onde vem a nossa falta de estima, fica muito mais fácil a gente conseguir reparar ela. Então vamos pensar agora, né? E é sempre importante que a gente anote. E por que a gente anote? Porque quando a gente anota, a gente faz com que o nosso cérebro visualize aquilo. E aí você anotou um momento, nem que seja para você escrever, porque muitas vezes foi algo que aconteceu há muito tempo, talvez você não lembre, né? O porquê, o que aconteceu. Será que alguém falou alguma coisa, né? É muito comum, às vezes, a pessoa falar. Uma coisa que acaba com a nossa autoestima é palavras de desmotivação. Então, por exemplo, é aquela mãe ou aquele marido que fica falando muito: ah, você é inútil. Que nem ontem mesmo, uma amiga estava contando a história dela, de uma mãe narcisista que ficava falando: ah, você é feia. Ai, você nunca vai encontrar ninguém que vai te amar. Ai, você é inútil. Ai, você não sabe fazer nada. Ai, você faz tudo errado. Então, se a gente passou muito tempo da nossa vida ouvindo muitas palavras negativas a nosso respeito, a gente às vezes acaba acreditando que a gente é aquilo. E na verdade isso não é verdade, né? Não é verdade. Porque nós, como seres humanos, a gente tem a capacidade de nos desenvolver, de buscar desenvolver. É claro que quando a gente tem alguém da nossa família, alguém muito próximo de nós, que fica falando muita coisa negativa a nosso respeito, isso entra como se fosse uma verdade, né? Porque a gente tem na nossa mente, assim, que a nossa mãe, que a nossa família é alguém especial e que vai nos amar, vai cuidar de nós. Então, se vem dele essas palavras negativas, ela tem um impacto maior do que se vier de alguém estranho. Então é importante sempre a gente entender que, sobretudo, se a pessoa é a nossa família, mas ela ainda assim é um ser humano. E não é porque ela é nossa família que ela é perfeita e que ela vai fazer as coisas certas a nosso respeito. Então é importante que a gente trabalhe isso. Então vamos marcar aqui duas coluninhas, a coluna 1 e a coluna 2. Na coluna 1, você vai escrever todas as frases que você ouviu que acabam com a tua autoestima, que você sente que foi negativa, que te depreciou. Então, palavras que você ouviu de alguém da tua família, de algumas pessoas que você conhece, marca na coluna 1. E na coluna 2, você vai escrever palavras para substituir essa palavra. É muito importante a gente fazer isso. Sei que às vezes pode parecer algo, isso não dá certo, dá super certo. E por que dá certo? Porque o nosso cérebro, tudo que você ouve, tudo que você fala, ele imprime ali dentro como uma verdade, né? Porque tudo que entrou na tua mente, e quando
e essas frases, essas palavras vêm de uma pessoa da nossa família, como ela tem um envolvimento emocional, ela tem mais força para impregnar em nós. Então, por isso que muitas dos nossos problemas, eles são relacionados a pessoas da nossa família. Porque o nosso cérebro, ele é emocional. Então, quando alguém querido nosso fala alguma coisa negativa a nosso respeito, ela tem muito mais força de dar resultado. Assim como quando falam alguma coisa positiva. Por isso que tem até aquela mensagem que fala, né, que a mãe, quando a mãe abençoa o filho, então a gente não pode amaldiçoar. Tem muito isso ali, porque tem um impacto muito forte na nossa vida, porque é vindo de alguém que a gente tem uma emoção, que a gente ama. Então é importante a gente trabalhar isso. Só que, perceba, independente se você sente amor, sente uma emoção por quem falou, mas se você substitui aquilo, né, então você entendeu que a pessoa falou aquilo porque ela não tinha maturidade, ou porque ela falou porque ela quis falar e ponto final. Mas agora você vai substituir essa frase por algo positivo. E toda vez que vem na tua mente aquela, né, a sua mãe falando que você é inútil, por exemplo, você substitui, eu sou capaz, eu sou muito capaz. E repita isso para você várias e várias vezes, até você acreditar na tua capacidade. Só que, lembre, não é só falar. Aí o que você vai fazer? Busque se desenvolver em alguma área, faça alguma coisa para você provar para você que você é capaz. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu quero fazer para provar para fulano que eu fiz. Não é para fulano, é para você mesmo. É provar para você que você é capaz. Sabe por quê? Aí, toda vez que alguém mais falasse que você não é capaz, você tem a certeza que você é. Porque você foi lá e fez. Percebe? Então, a gente precisa trabalhar sempre com esses pesos. É como uma balança mesmo. E é muito importante a gente fazer isso. Porque senão a gente acaba... Sabe, a gente acaba vivendo aqui uma vida sem sentido. Então, quando a gente aceita tudo que as pessoas falam e a gente acredita em tudo o que elas falam, a gente acaba não se desenvolvendo. Vai construir a tua própria família, que vai construir coisas incríveis, vai empreender, enfim, vai fazer milhares de coisas ali que vai impactar a vida de muitas pessoas. E, no entanto, você acredita naquilo que algum humano, eu sempre falo, sabe? Que se foi um humano que falou... Pode desconfiar. E por que a gente pode desconfiar? Deixa eu só ligar meu celular que tá acabando a minha bateria. Porque o ser humano é falho, sabe? Por mais que ele é nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, ele é falho. Ele não é perfeito, sabe? E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente acredita naquilo que ele falou e a gente destrói a nossa vida, sabe? Destrói o nosso sonho, destrói. E a gente não pode fazer isso, porque nós somos seres iluminados. Deus fez nós para brilhar. Sabe, quando eu penso nisso, eu falo, nossa, como Deus é grandioso. Eu pus mais de perto, porque eu tive que empurrar meu PC para lá, mas deu certo. Quando eu penso, sabe, que Deus é incrível, e sobretudo nós somos filhas de Deus. Então pense sempre, por pior que a gente tenha uma família desestruturada, uma família que não nos apoia, e a nossa família é, na verdade, um canal que a gente tá aqui hoje, mas acima disso existe a superioridade, existe Deus, existe a energia maior, que é o nosso Pai verdadeiro, e ele não tem preconceito, ele quer só ver a nossa felicidade. Eu sempre, quando eu tô desanimada, triste, sabe, querendo desistir, eu sempre lembro num versículo bíblico que fala que Deus é longânimo, é cheio de ânimo. Então é assim que a gente precisa estar, cheia de ânimo, cheia de vontade, cheia de energia. Só que eu sei que muitas vezes a gente não tem tudo isso. A gente não tem, porque muitas coisas acontecem, muitas pessoas falam coisas que nos desmotivam. Só que a gente precisa trabalhar para que a gente fique, né? Então não é que você vai ficar 100% numa energia positiva, sempre feliz. Não, não é isso. Mas a gente precisa trabalhar o nosso emocional, a gente precisa trabalhar o nosso consciente para que a gente fique, na maior parte do tempo, numa energia positiva. Eu lembro que eu li um livro, é um livro incrível. Eu vou, qualquer hora, trazer ele aqui para indicar para vocês lerem, se vocês tiverem interesse. Chama O Segredo. Não, é O Poder do Amor. Na verdade, O Segredo depois é O Poder do Amor. Então, nesse livro, ele fala muito sobre o poder do amor. E o poder do amor é assim, é a gente procurar
durante o nosso dia, então o dia tem 24 horas. Então vamos pensar que útil, né, que a gente fique acordado aqui são o quê? Umas 12, 13 horas para quem trabalha demais, assim. Então a gente tem que pensar assim, durante essas 12 horas que a gente passa acordado, procurar manter a nossa mente focada mais, 50% a mais no que é bom, no que é agradável, sabe? Quando você for olhar alguma coisa, se você olhar algo já querendo criticar ou querendo, às vezes, a gente tem aquele olhar meio de reprovar, né? Já olha tirando a nossa conclusão. Procura sempre substituir com algum olhar de carinho, sabe? De gratidão. Substituir aquele pensamento, aquele sentimento ruim. Porque quando a gente faz isso, a gente entra na energia divina, na energia que realmente a gente precisa estar, que é uma energia de amor, uma energia de felicidade. Porque quando a gente tem isso dentro de nós, a gente reflete isso com as pessoas. Então todo mundo que vê você, seja no seu trabalho, seja na tua família, vai ver que você é uma pessoa agradável, que você é uma pessoa amável. E é muito importante isso pra gente se conectar com outras pessoas. Então se a gente quer, por exemplo, se conectar lá no nosso trabalho, se conectar com a nossa família, se conectar com o nosso parceiro no relacionamento, é importante a gente ser amável. E em primeiro ser amável com a gente, e aí sim ser amável com os outros. Porque perceba, se você não ama você, se você não consegue se olhar no espelho e dizer palavras incríveis e maravilhosas, né? Falar, eu sou linda, eu sou especial. Tenta fazer isso. Olhe no espelho e fale, eu sou muito especial, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu sou uma mulher maravilhosa. Fale essas palavras pra você. Num primeiro momento, você não vai às vezes conseguir falar, mas é muito importante que você fala, porque dá a impressão, quando você faz isso, sabe, faz esse teste. Olha lá no espelho e fica falando essas palavras, dá a impressão que você tá falando pra alguém, pra outra pessoa, parece que não é você. E aí você, sabe, aquilo sai meio que, parece que tá meio travado, assim, você não tá falando natural. Mas depois de tanto você falar, você começa a sentir essa palavra entrar dentro de você. Então você precisa começar a sentir realmente que você acredita em você. Que você realmente acredita que você é essa mulher maravilhosa, essa mulher incrível, essa mulher que merece tudo de bom e de maravilhoso nesse mundo. Então, se você está vivendo, por exemplo, um relacionamento que não tá legal, porque isso também eu recebo muitos relatos, muitas mensagens de mulheres que estão com baixa estima porque estão vivendo um relacionamento que não é feliz. Eu sei que quando a gente fala em relacionamento, eu já vivi isso, já sei o que é você estar dentro de um relacionamento que não está feliz, que sabe que não tem mais o que fazer, mas também não pode, não tem como tomar a decisão de sair desse relacionamento. E olha, uma das coisas que eu fiz e que é incrível como funciona e dá certo. Olhe pra você, cuide de você. Faça coisas pra você se sentir melhor. Independente, se o seu relacionamento não tá legal, não tá do jeito que você quer, a pessoa não te trata como você gostaria, não faz aquilo que você gostaria, beleza. Deixa ele lá no cantinho dele, faz aquilo que você precisa fazer por estar ali vivendo junto, mas foque em você, em melhorar você, em melhorar o seu estado de humor. Através do como? Faça uma leitura que vá agregar valores para você. Vá fazer algum curso para conhecer pessoas e melhorar a tua habilidade profissional. Faça alguma coisa que vai melhorar o teu poder pessoal, vai melhorar a tua autoestima. Pode parecer loucura, sabe? Mas à medida que você faz isso, vai mudando a energia ali do ambiente. Ou o teu relacionamento muda da água pro vinho, ou o teu marido chega à conclusão que realmente não dá mais e precisa separar, ou você consegue ver uma saída e aquilo se resolve. Isso sempre, sempre dá certo. E por que dá certo? Porque nós não somos escravos de nada. A gente não tá aqui na Terra para viver escravo, nem de um relacionamento, nem de nada. Nós somos seres para viver livre e independente e ser feliz. E se a gente não está feliz é porque alguma coisa está errado. E aí a gente tem sempre aquela impressão que o nosso relacionamento ou alguma coisa não está boa por conta do outro, né? Porque o outro não tá fazendo, o outro não tá falando, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo. E não tem a ver com o outro, tem a ver com nós. Tem a ver com você, comigo, tem a ver com a gente. Então a gente tem que olhar pra nós e entender o que não está bem. Por que o meu relacionamento não está bom? Por que eu tô infeliz?
e procurar saber o porquê que você está infeliz. E quando você começa a movimentar essa energia de buscar, de pensar, eu passei meses pensando o porquê que eu não estava me sentindo bem, e ficava, sabe, como se eu estivesse fazendo uma oração e pedindo, Senhor, por que eu não estou bem? O que está acontecendo? E ficava me questionando, sabe, o dia inteiro. Quando eu podia falar, eu falava, quando eu não podia falar, era pensamento. Até eu ter a resposta. Sabe aquela coisa de mulher que pergunta até ter a resposta? A gente tem isso, sabe? Você tem que ir até você conseguir uma resposta. Se você está vivendo um momento agora que está infeliz, que você não está satisfeita, que tá tudo como se fosse assim, o mundo está desmoronando, pergunte para você, na tua consciência, o porquê que eu estou me sentindo assim? Por que que isso está acontecendo? E pergunte para você até você ter uma resposta, porque a resposta, ela vem de nós. Não é uma resposta que vem de terceiro, não. O que vem do terceiro, né, de outra pessoa, é uma confirmação daquilo que você já está sentindo. Então, quando você faz isso de buscar, de perguntar, você vai ter a intuição daquilo que você precisa fazer, aquilo que está precisando melhorar. E aí pode acontecer de alguém vir exatamente naquele mesmo momento e confirmar. Isso é uma confirmação de que aquilo que você está achando realmente é verdade. Então, faça isso. Não aceite viver na infelicidade, na tristeza, na dor. Não aceite, porque você é um ser incrível. Nós somos seres maravilhosos. E Deus nos fez com essa capacidade. E a gente precisa sempre lembrar disso, né? A gente precisa sempre lembrar que a nossa vida aqui na Terra é uma passagem e a gente tem que aproveitar ela da melhor forma. E é claro que às vezes a gente está vivendo uma situação financeira difícil, uma situação emocional difícil, mas vamos pensar, né? Vamos pensar as pessoas que hoje a gente acredita que estão felizes, né? Vamos pegar alguém como um exemplo, alguém que você segue ou alguém que você conhece. Vamos pensar o que ela fez, né? Quais atitudes ela tomou, qual foi as decisões que ela teve, o que ela fez para que ela conseguisse ter aquele resultado. Perceba que tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Então toda decisão que a gente toma vai trazer uma consequência. E aí a gente precisa aprender a lidar com essas consequências. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que pensar, se eu tomar essa decisão, o que eu vou ter de benefício e o que eu vou ter de perdas? E aí a gente se sente mais motivado a tomar essa decisão. Mas perceba que em todo momento a gente tem que decidir alguma coisa, a gente tem que se planejar e fazer algumas coisas para que a gente consiga chegar onde a gente quer. E aí a gente tem que pensar em qual área a gente precisa se desenvolver primeiro. É no seu relacionamento? É na sua saúde? É na sua profissão? É na sua espiritualidade? Porque perceba, se você às vezes é uma pessoa sem motivação nenhuma, sem esperança nenhuma, talvez você precise se conectar com a tua espiritualidade para você entender que existe alguém acima de nós e que pode nos dar essa coragem, essa esperança que a gente precisa. Inclusive, tem até um livro que eu estou lendo que ele fala muito que foi feita uma pesquisa com estudantes e perceberam que os estudantes que tinham um fator de esperança maior do que outros tinham mais resultados positivos na vida. Então a esperança, ela é um item fundamental e importante para que a gente consiga o quê? Fazer aquilo que a gente precisa fazer. Porque imagine, perceba, se você não tiver esperança nenhuma de que você pode encontrar um relacionamento feliz, você não vai nem tentar buscar um relacionamento feliz. Você nem vai fazer coisas para conseguir um relacionamento. Você já, não tem esperança que vai dar certo. Então é muito importante que a gente tenha esperança. E a gente só consegue ter esperança quando a gente entende que a nossa vida, ela é muito mais do que uma vida material. Sabe, ela é muito mais do que a gente está vendo aqui. Ela está além, né, da nossa compreensão. Então o importante é você se sentir bem. O importante é aquilo que está dentro de você. Então procure fazer coisas, buscar coisas que vão melhorar o teu estado emocional. Porque o nosso cérebro, ele é emocional. Então, para que a gente consiga ter uma vida com mais satisfação, a gente precisa mudar o que está lá dentro. Se você está vivendo um momento muito ruim, se você tem baixa estima, se você não consegue ver solução para nenhum problema, é porque você está num estado emocional muito ruim e negativo. E aí você precisa mudar isso. E de que forma que você muda isso? Fazendo coisas que mude os teus pensamentos. Porque pense, o pensamento está gerando um sentimento que está gerando uma emoção. Olha o caminho que faz. Então, a gente precisa trabalhar o quê? Com a nossa emoção.
Aí a gente precisa ver o que a gente está sentindo. E pra gente saber o que a gente está sentindo, a gente tem que prestar atenção no que a gente está pensando. Então, observe durante o dia o que você está pensando, no que você está pensando. É muito importante a gente pensar mesmo. O que eu tô pensando agora? Por exemplo, de repente você tá ali na tua casa e bate uma dor, um medo, uma preocupação do nada. Aí você fala, nossa, mas o que eu pensei agora? Aí você começa a buscar. Às vezes na hora você não consegue lembrar. Mas você fica lá buscando o que eu pensei naquele dia que eu me senti tão mal. Você vai conseguir lembrar que você talvez pensou em alguma coisa que aconteceu, ou você pensou em alguém e aquela pessoa talvez é uma pessoa negativa. Porque você sabe que a energia, não sei, né? Talvez vocês já saibam. Energia é uma coisa que ela tá em todo lugar. Então, o fato de você pensar, por exemplo, em alguém que tá no outro país, você já mandou uma energia lá para aquela pessoa. Então, muitas vezes, o fato de você ter lembrado em alguém, você já enviou uma energia lá para aquela pessoa. Por isso que é importante, sempre quando a gente for pensar em pessoas, a gente pensar com amor, com carinho, com respeito, porque a gente está enviando mensagens para essa pessoa, assim como essa pessoa está enviando para nós. E aí, vamos supor que você pensou em alguém e aí você sentiu muito mal com aquilo. E aí, Dani, como fazer para resolver? Não aceitando aquele sentimento, aquele pensamento. Então é você indo de encontro com aquilo e mudando. Eu tô me sentindo mal, vou ouvir uma música, porque eu não aceito. Sacode a poeira, dá uns pulos ali, show. Sabe? Você tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso diariamente. Então, assim, o maior trabalho que nós, seres humanos, temos aqui na Terra é de nos mantermos numa energia positiva. Isso é a maior dificuldade também, sabe? É uma das maiores coisas que a gente precisa fazer e a mais difícil. E por que é a mais difícil? Porque nós somos bombardeados com informações. A todo momento a gente vê informações e, na verdade, a maioria das informações, elas são manipuláveis. Elas estão aqui para nos manipular ou para a gente consumir. Então, por exemplo, você fica vendo toda hora aqui mulheres que fizeram, por exemplo, que agora não é mais a moda fazer harmonização facial. É a harmonização natural, acho que eu vi lá. Eu até queria entrar lá para pesquisar para ver o que era, mas eu não tive tempo. Então você fica vendo, né, um monte de mulheres fazendo harmonização facial, harmonização natural agora. Aí de repente você olha pra você e fala, nossa, olha aqui, eu tenho inclusive, ó, tá vendo umas ruguinhas? Aí você fala, nossa, acho que eu preciso fazer também. Percebe? A mídia, ela vai mostrando tudo aquilo que ela quer que a gente faça. Então é consumismo. Então ela quer que a gente se consuma muito, né? E aí o fato da gente às vezes não ter aquilo, porque a gente fica vendo ali um monte de coisa que a gente acha que precisa fazer. Então vê toda hora a pessoa viajando, aí você fala, nossa, eu preciso viajar também. Mas eu não consigo. Aí o fato de você não conseguir viajar vai te dar o quê? Um sentimento de tristeza, porque fala, poxa, eu trabalho tanto, não consigo viajar. Poxa, eu não sei o que, sabe? Aí aquilo vai gerando ansiedade, vai gerando medo, vai gerando infelicidade. E aí, o que a gente precisa pensar? Eu quero viajar? O que eu preciso fazer para viajar? Vamos fazer um plano, vou me planejar, eu vou economizar, eu vou fazer isso, sabe? É tudo assim que a gente consegue as coisas, criando planos, estratégias e pondo ação, né? E fazendo para que a gente tenha o resultado que a gente quer. Porque se a gente ficar só olhando o que as pessoas fazem, olhando o que as pessoas têm, desejando, mas não fazendo nada, a gente vai continuar nessa infelicidade e as pessoas vão continuar lá. Porque elas, perceba, o que elas mostram aqui é editado, é só aquilo que elas querem que a gente veja. Mas para que elas estejam aqui fazendo, falando, elas têm lá a vida delas acontecendo, os desafios dela. E é assim, à medida que você faz algo que gera valor, você vai ganhar um valor comparável a isso. Agora, se o que você está fazendo não gera valor nenhum, você também não vai receber valor. Por isso que se a gente quer ter uma vida financeira mais abastada, com mais condições, a gente precisa fazer coisas que dê resultado financeiro. Se a gente quer ter uma vida com mais felicidade, mais paz, mais alegria, mais amor, a gente tem que fazer coisas que gerem mais amor. Então, perceba, a gente tem que sempre estar trabalhando isso em nós.
Porque muitas vezes a gente acha que as coisas acontecem natural, a gente acha que as pessoas ganham as coisas de graça, a gente acha que todo mundo que tem dinheiro é porque nasceu rico. E na verdade isso não é verdade. Isso não é uma verdade. Isso é uma coisa que a gente acredita ser verdade, porque é mais fácil a gente acreditar que a pessoa tem aquilo porque ganhou de alguém, do que ir ver o que a pessoa fez e fazer igual. E percebe que tudo é possível. Se você quer trocar um carro, se organize para trocar o carro. E eu sempre costumo dizer assim, que se sua vida está muito bagunçada, é muita coisa ruim, é muita coisa negativa acontecendo, ai, aquela coisa que parece que nada anda, começa a pensar sobre isso. Por que a minha vida está assim? Por que será que toda hora quebra o meu chuveiro, quebra o meu carro? Ai, por que será que nem teve um dia que a gente ia mudar de casa e a gente precisava fazer uns reparos? E a imobiliária era muito chata, pegava no pé e eu fiquei muito nervosa com isso. E aí a gente foi lá, fez tudo o que tinha que fazer e eu tinha ido na minha mãe. Que a minha mãe tinha feito uma cirurgia, eu tinha ido lá. E aí eu liguei pro meu marido porque a moça ia lá pra ver, passar lá né, ver se tava tudo certinho. E aí eu liguei pro meu marido pra saber, né, aquela ansiedade de já querer saber se a mulher tinha aprovado. E ele falou, ai, o jeito que ele falou. Ai, que saco, ela não aprovou, poxa vida. Aí eu fiquei tão chateada e aborrecida que eu queria vir logo da casa da minha mãe, eu queria vir logo pra ir lá e resolver aquilo. E aí quando eu cheguei lá, e aí indo até a casa, eu bati o meu carro. E eu falei, puxa vida, a gente já tava preocupada em resolver aquele caso, né, o problema da casa, agora eu bati o carro. Mas aí eu falei, poxa, por que eu bati o carro? Eu bati o carro porque eu estava nervosa. Porque eu achei que era muita coisa e na verdade não era muita coisa. Era a forma com que o meu marido falou, deu a entender que era muita coisa. E eu falei, tá vendo, Dani? Além de você ter um problema, agora você tem dois. Sabe? Então isso é pra gente aprender. Então agora, toda vez que acontece alguma coisa parecida com isso, eu falo, não, calma, espera, vamos acalmar os nervos, vamos ver realmente se é isso. E depois eu vou lá e resolvo e pronto. Não adianta eu querer ficar ansiosa e querer ir lá resolver e sei o que, você vai causar mais problema. E isso acontece porque quando a gente recebe uma notícia que mexe com o nosso estado emocional, o nosso cérebro ele tem um sequestro emocional. Isso significa o quê? Se você tomar uma atitude logo no imediato, você não toma uma atitude consciente. E você acaba fazendo coisa errada. Você acaba tirando, sabe? É aquele ditado que fala, tirando os pés pelas mãos. E você faz algo que vai trazer mais prejuízo pra você. Olha o barulhão. Eu acabo sempre ligando a minha máquina toda vez que eu vou fazer uma live e aí ela fica nessa hora ali, um barulho infernal. Gente, ao vivo é assim mesmo, né, gente? Eu nunca lembro. E aí, ó, agora que eu lembrei, ela faz um barulho que parece que vai sair voando. Eu não sei se as máquinas de vocês fazem isso também. Porque aqui é assim, como eu trabalho em casa, uma hora eu coloco roupa pra lavar, outra hora eu dou TT pro filho, outra hora eu venho aqui e gravo. E aí a gente tem que tentar. Agora amanhã eu vou lembrar de não pôr ela pra funcionar nesse horário. Mas, mulheres, é isso. Sabe, eu acho que eu gosto, na verdade, eu amo falar sobre autoestima. Eu amo falar sobre motivar mulheres. Porque eu percebo que o que falta na mulher é ela se sentir motivada. Porque capacidade as mulheres têm. Todas nós temos capacidades incríveis para fazer tudo aquilo que a gente deseja e tudo aquilo que a gente quer. O que falta é uma gota de motivação. É alguém dizer para você, vai lá e faz, você consegue. Porque quando a gente ouve isso, a gente fala, nossa, será mesmo que eu consigo? Então vai lá e faz. Aí à medida que você fez e viu que conseguiu, você vai lá e faz de novo, e de novo, e de novo. E isso vai acumulando conquistas na tua vida e você vai se sentindo mais feliz, mais empoderada. E aí quando bater algo que vinha ali pra te desanimar, ou algum momento na tua vida que vai abalar a tua estrutura, você vai lembrar. Ah, mas eu já superei isso. Quantas vezes agora, né? Porque assim, como eu sempre digo, enquanto a gente vive, a gente sempre vai ter desafio. Quando eu superei a morte do meu marido, foi muito, muito desafiadora pra mim, muito mesmo. Mas eu fui lá, com a graça de Deus e muito conhecimento, estudo e busca, eu fui lá e saí. Agora, todo momento que eu passo por um desafio, eu lembro, eu falo, Dani, você já passou por aquele. Então, ó, se você passou por aquele, esse você tira de letra. E só o fato de você falar isso pra você tira de letra mesmo. Você vai lá, você busca o que precisa, você... Sabe, a mulher é aquela coisa que ela não desiste até ela conseguir. Então, você precisa aprender a fazer isso. Se isso não está ativo em você, porque isso você tem por ser mulher.
Busca ativar se motivando, pensando quanto. Então, quando você tem um objetivo bem definido mesmo, quando você pensa o porquê que você quer aquilo, qual é o valor, né? O que você vai ganhar fazendo isso, isso tudo vai te dando motivação para você ir lá e fazer o que precisa fazer. Eu sempre gosto de falar que a gente precisa fazer o que precisa e não o que a gente quer. Porque se a gente for fazer o que a gente quer, a gente não vai fazer nada. Então vai lá, faz o que você precisa e seja essa mulher de autoestima, essa mulher incrível, impacte a vida de outras mulheres.